12 anos. Esse era o tempo que havia durado. Não dias. Não meses. 12 longos anos. O mundo continuou girando ao seu redor. As criancinhas cresceram e se tornaram jovens homens e mulheres. As pessoas se casaram e estão tendo seus próprios filhos. Durante esse período, ela observou outras pessoas. Tanto crianças quanto adultos seguem em frente na vida para se tornarem médicos, juízes, rabinos e alcançar outras posições respeitadas em sua comunidade. Mas a vida dela permaneceu triste e irremediavelmente imóvel. Ela já tinha tentado de tudo. Todo médico, qualquer remédio, cada promessa que sussurrava, desta vez será diferente. Mas nada mudou. Seja como for, só piorou. Suas forças se esvaíram. Sua esperança se desvaneceu. E pouco a pouco, tudo que ela tinha havia desaparecido. Não se trata apenas do dinheiro dela, o lugar dela, a voz dela, sua conexão com as pessoas. Porque, em sua condição, ela não estava apenas doente. Ela era intocável, invisível, evitado. As ruas estavam cheias, mas ela caminhava sozinha. As conversas aconteciam ao redor dela, mas nunca com ela. 12 anos de observar a vida passar do lado de fora. Os vizinhos cochichavam sobre ela. Os amigos desaparecem aos poucos. E para onde quer que ela fosse, ela sentiu o peso silencioso da rejeição. Esta é a história da mulher com problemas de sangue. Foi assim que a Bíblia a descreveu. Não nos é revelado seu nome verdadeiro, mas quem pode esquecer sua história? Uma mulher que perdeu quase tudo, exceto por um detalhe: fé em Deus. E um dia, essa fé a colocou frente a frente com um milagre. Numa pequena cidade da Galileia vivia esta mulher cuja vida fora gradualmente consumida pela doença. As Escrituras nos contam que ela sofria de hemorragia contínua, dia após dia. A doença consumia suas forças. Muitas vezes, ela acordava exausta antes mesmo do dia começar. Seu corpo empalidecia. Suas mãos tremiam. Até mesmo tarefas simples se tornavam difíceis. Caminhar pela cidade exigia esforço. Ficar em pé por longos períodos a deixava tonta. Mas a dor física era apenas parte de seu sofrimento. De acordo com as leis de sua comunidade, sua condição a tornava cerimonialmente impura. Isso significava que ela não podia participar dos cultos com os outros.
Ela não podia se juntar às celebrações. Ela não podia nem mesmo se sentar em reuniões comuns. Qualquer pessoa que ela tocasse, e tudo que ela tocava, também ficariam impuros. Por isso, as pessoas mantinham distância. Inicialmente, as pessoas demonstraram compaixão. Os vizinhos perguntaram como ela estava. Amigos a visitaram em casa. Mas, à medida que os meses se transformavam em anos, as coisas mudaram. As visitas cessaram. As conversas se transformaram em sussurros. Os olhares de simpatia gradualmente se transformaram em olhares de desconforto. As poucas vezes em que ela caminhou pela cidade, as pessoas se afastaram. Às vezes, eles fingiam que nem a viam. A solidão tornou-se sua companheira constante. E o silêncio de sua pequena casa tornou-se um lembrete diário de que a vida havia seguido em frente sem ela. Mas ela se recusou a desistir. Ela procurou ajuda em todos os lugares. Sempre que ouvia falar de um médico, ela ia. Alguns médicos receitaram ervas para ela. Outros lhe deram pós. Algumas recomendações de remédios estranhos. Em todas as vezes, ela escutava com atenção. Ela sempre seguia as instruções deles. Cada vez que pagava, era com o pouco dinheiro que tinha. E a cada vez, ela tinha esperança. Mas a esperança aos poucos se transformou em decepção. As Escrituras dizem que ela sofreu muito nas mãos de muitos médicos. E depois de anos de tratamentos, ela havia gasto tudo o que possuía. Mas em vez de melhorar, ela piorou. Então, um dia, algo mudou. Um nome. Jesus começou a se mover pela multidão. Um boato começou a se espalhar. No início, era apenas um sussurro. Mas logo o sussurro se transformou em uma conversa ouvida em todos os lugares. Um professor chamado Jesus havia começado a viajar pela região. As pessoas diziam que ele falava com uma autoridade diferente de qualquer outro professor. Mas ainda mais surpreendente, disseram que ele curava os doentes. Os cegos recuperaram a visão. O aleijado se levantou e andou. Alguns até disseram que os mortos haviam voltado à vida. A princípio, a mulher mal ousou acreditar. Ela já havia confiado em curandeiros antes. Ela já tivera esperança antes. E a esperança sempre a decepcionara. Mas algo nessas histórias parecia diferente. Essas pessoas não estavam vendendo remédios. Eles estavam relatando o que tinham visto com os próprios olhos. Finalmente aconteceu.
Jesus estava se aproximando da cidade dela. Seu coração disparou. Ela disse: Eu preciso ir lá, custe o que custar. As multidões começaram a se reunir ao longo das ruas. As pessoas aguardavam ansiosamente para ver a professora que havia mudado tantas vidas. Entre eles estava um chefe de sinagoga chamado Jairo. Sua filha pequena estava morrendo. Desesperado e com medo, ele correu até Jesus e prostrou-se a seus pés. Por favor, venham à minha casa. Minha filhinha está morrendo. Imponha as suas mãos sobre ela para que ela viva. Sem hesitar, Jesus concordou e começou a caminhar em direção à casa de Jairo. Mas, à medida que ele caminhava, a multidão crescia cada vez mais. Quando a mulher chegou, a cena foi avassaladora. As ruas estavam lotadas de gente. As pessoas se aglomeravam vindas de todas as direções. Alguns queriam ouvir Jesus falar. Alguns queriam presenciar milagres. Outros trouxeram seus parentes doentes na esperança de cura. Vozes ecoavam no ar. Poeira se levantava com o movimento da multidão. Crianças gritavam. Homens avançavam. Mulheres pediam ajuda. Para alguém debilitado por 12 anos de doença, parecia impossível. Ela não tinha forças para se debater naquela multidão. Ela nem sequer tinha certeza disso. Mas ela teve um pequeno pensamento. Um pensamento que cresceu rapidamente e se intensificou em seu coração. Até que ela agiu de acordo com isso. Se eu puder apenas tocar a orla de sua túnica, serei curado. Pois ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar em sua roupa, ficarei curada. Mateus 9:21. Então ela deu um passo à frente. Lentamente, com cuidado, ela entrou na multidão. Imediatamente, sentiu a pressão dos corpos a comprimindo por todos os lados, passando por ela em todas as direções. Ele estava ali, mas completamente fora de alcance. Cada passo em frente tinha um custo. Esvaziava a pouca força que lhe restava. Mas ela continuou. Alguém esbarrou em seu ombro. Outra pessoa passou por ela empurrão. Ela lutou para manter o equilíbrio. Sua respiração ficou mais pesada. Suas pernas tremiam. Mais de uma vez, ela se perguntou se deveria voltar atrás. Mas sempre que a dúvida surgia, a fé a dissipava. Apenas um toque. Era tudo o que ela precisava. Finalmente, ela ouviu. Jesus estava a poucos passos de distância. As pessoas o cercavam por todos os lados. Mas ela conseguia ver a orla de sua veste. As franjas que pendiam de sua túnica se moviam suavemente enquanto ele caminhava. Seu coração começou a disparar. Era o momento que ela havia imaginado. O momento que ela tanto almejava. Reunindo as últimas forças,
Ela estendeu a mão. Seus dedos tocaram a barra de sua túnica. Instantaneamente, tudo mudou. Uma onda de poder percorreu seu corpo. O sangramento parou. A fraqueza desapareceu. Força preencheu seus membros. Pela primeira vez em 12 anos, seu corpo se sentiu completo. Ela soube imediatamente. Ela havia sido curada. O que a manteve presa por 12 anos? Solte-a. Sem dificuldades. Sem demora. Simplesmente, sumiu. Conforto onde antes havia dor. Paz onde antes havia sofrimento. De repente, Jesus parou de andar. A multidão continuou avançando. Mas ele permaneceu imóvel e olhou ao redor. Então ele fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Quem tocou nas minhas roupas? Os discípulos pareciam confusos. Pedro disse: Mestre, olhe para esta multidão. Outro discípulo acrescentou: Todos estão te pressionando. Mas Jesus balançou a cabeça suavemente. Não, alguém me tocou. Senti uma energia sair de mim. O coração da mulher começou a acelerar novamente. Ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Aberto. Medo misturado com alegria. Ela deveria permanecer escondida? Ou dar um passo à frente? Mas ela percebeu algo importante. Jesus já sabia. Lentamente, tremendo de emoção, ela saiu da multidão. Então ela se prostrou aos pés dele. Entre lágrimas, ela contou tudo para ele. Sua doença. Sua solidão. Seus 12 anos de sofrimento. Sua fé desesperada. E no momento em que ela tocou em sua veste, a multidão ouviu em silêncio. Então Jesus falou. Não com raiva. Não com correção. Mas com compaixão. Filha, só essa palavra já deve ter enchido o coração dela. Durante 12 anos ela foi tratada como uma pária. Mas Jesus a chamou de filha. Então ele continuou. A tua fé te curou. Vá em paz. Seja curado do seu sofrimento. Ela não tinha mais dinheiro. Nem forças. Sem posição social. Mas ela tinha fé. E a fé a conectou ao poder de Deus. Às vezes, os milagres começam com algo muito pequeno. Uma oração silenciosa. Uma esperança desesperada. Um único passo de fé. Ou até mesmo um simples toque.
Muitas pessoas tocaram em Jesus naquele dia. Mas somente esta mulher o tocou com fé. Embora seu nome não tenha sido mencionado nas Escrituras, a história dela revela como uma pessoa cujo exemplo de fé, persistência e a resiliência que podemos seguir. Inscreva-se no Bible Faith Express para mais histórias bíblicas impactantes, edificantes e transformadoras. Clique em curtir e compartilhe com outras pessoas.